Você pode passar o dia inteiro sem fazer praticamente nada e ainda assim chegar ao final do dia exausta. E talvez você ache estranho porque para e pensa, mas eu não fiz nada hoje, porque é que eu me sinto tão cansada? Mas se você conhece o luto, então você precisa de ouvir isto. O cansaço que você sente não é preguiça. O seu corpo está cansado de tentar sobreviver a uma dor que ele não consegue processar. Eu acho que este tema ainda é muito pouco falado. O cansaço que aparece no luto. E se ainda não me conheces do Instagram, prazer, eu sou a Marta, trabalho com feridas emocionais e luto. E há 2 anos eu perdi a minha mãe para o cancro e houve sempre uma coisa que eu tive muita dificuldade em perceber, o cansaço que eu sentia. Eu estava constantemente cansada e há dias em que ainda estou. E depois percebi que o luto não me deixava cansada apenas nos dias em que eu chorava ou que eu estava mais triste ou com muita dor. Era um cansaço constante. Eu podia passar o dia inteiro praticamente sem fazer nada ou de repouso e ainda assim, no final do dia, parece que eu tinha feito 1000 tarefas ao mesmo tempo, tinha dores nas costas horríveis, dores de cabeça horríveis e havia dias em que ficava simplesmente a olhar para o teto. Eu podia ficar assim por horas e talvez você se vai identificar agora, porque sempre que eu falo deste tema no Instagram, muitas pessoas se identificam e acreditam que tudo isto que eu acabei de descrever é preguiça ou é cansaço do trabalho ou de outras tarefas diárias, mas nem sempre é isso. E eu vou explicar porquê. Nós fomos ensinados a associar o cansaço a tudo aquilo que fazemos. Então, se eu trabalhei muito, estou cansada porque trabalhei muito. Se eu fiz exercício, é normal que esteja cansada. Se eu tive um dia cheio, estou cansada também. Mas e quando eu passo o dia sentada no sofá e não tenho energia para me levantar? E há muitos profissionais que vão dizer que pode ser falta de vitaminas, que pode ser má nutrição, mas a verdade é que eu aconselho sempre a procurar ajuda com outros profissionais. Se você conhece o luto, se você sofreu uma perda ainda por cima recente, então é mais quase do que óbvio que é o cansaço do luto. Porque o luto não acontece apenas quando choramos, como muitas pessoas acreditam e como o mundo nos ensinou a acreditar. Existe pensar constantemente na pessoa, existem as memórias, os aniversários, as fotografias, as datas importantes, existe pensar em tudo o que aconteceu, existe o pensamento do futuro, como é que seria se aqueles planos tivessem acontecido ou aqueles planos já não vão acontecer. Existe ter de continuar a trabalhar, estudar, fazer as tarefas em casa, cuidar da família, cuidar dos filhos, ser todas as versões que conhecemos de nós. Pai, filho, irmão, mulher, avó, neta, todas as versões cabem dentro de nós. Mas e quando alguma coisa mudou dentro de você de forma profunda, que é o caso de uma perda? Existe então muitas vezes outra coisa. Tentar esconder aquilo que está dentro de nós. Então você pode estar sentada no sofá sem fazer nada e ainda assim trabalhar internamente o dia inteiro. Eu quero dizer uma coisa que talvez você precise de ouvir. O luto não é preguiça. Eu sei que você se culpa, que você para e pensa porque é que eu não me consigo levantar. Eu tenho coisas importantes para fazer, eu tenho datas, eu tenho prazos, eu tenho uma família para cuidar. Porque é que há pessoas que conseguem continuar e eu não? E aí vem a comparação. Porque é que eu não tenho vontade para me levantar simplesmente? Será que eu estou a ficar preguiçosa? E aí tem muitas vezes o impacto social, o julgamento dos outros, que mesmo quando nós queremos, estamos tão frágeis e em dor que acabamos por dar ouvidos a coisas que não devíamos de dar. E eu quero dizer uma coisa, e não transforme o seu luto na sua identidade. Estar cansada não significa que você é fraca e não significa que você também não quer viver. E também não significa que você está a desistir. O luto ativa um modo de sobrevivência e é isso que está a acontecer neste momento. O seu corpo vive em alerta constante, porque a partir do momento em que aquela perda aconteceu, ele entrou em pânico. Foi ativado o sinal de perigo. O que é que eu faço agora? Eu não sei viver sem esta pessoa não está aqui. E aquilo que nós devíamos ter mais vezes connosco mesmos era compaixão. Parar e pensar. Num segundo, a pessoa que eu amo estava aqui, no outro segundo não está. E isso é duro, isso é difícil. Por mais que o mundo julgue lá fora, eu não vou fazer isso comigo mesma. Porque eu sei a dor que eu estou a passar. Eu é que sei aquilo que eu sinto. E depois então existe uma segunda camada de cansaço que para mim é mais difícil. É a culpa por estar cansada. Porque começam os já devias, como eu estava a falar. E você vai se identificar. Vamos ver estas pérolas e qual delas é melhor. Já devias de estar melhor. Quanto tempo passou mesmo? Já passaram 2 anos, já devias de estar melhor depois de 2 anos. Já devias conseguir trabalhar normalmente. Já devias de estar a fazer planos de novo. Já devias conseguir ter outro parceiro ou parceira. E aqui perdoem-me porque eu sei que é alerta gatilho. E a minha preferida. Já devias de voltar a ser quem eras. Tu eras tão divertida.
tu eras tão feliz, tu eras tão animada, exato, porque a pessoa que eu amava estava aqui e agora não está mais. Mas tens que aceitar isso. Esta é clássica. E eu só tenho uma coisa a dizer. A pessoa voltou? Não, pois não. É por isso que o luto é para a vida, porque ele é amor. Ele é a extensão do amor. O amor deixa de ser físico e passa a viver dentro de nós. E nós temos que aprender a viver com isso. Mas isso não acontece do dia para a noite. E então você olha para as pessoas à sua volta, às vezes até as pessoas que falam isto, e pensa: estão a viajar, estão a casar, estão a ter filhos, estão a viver coisas que eu quero viver, estão a fazer planos, estão a ter sucesso. Então você pensa: estou atrasada. E veja se você se identifica. Hoje, quando abrimos as redes sociais, é como se estivéssemos a falhar automaticamente. Todas as pessoas estão a fazer alguma coisa melhor do que nós. Mas você já parou para pensar que talvez você esteja a comparar a sua vida com alguém que não teve de reconstruir a própria existência depois da perda? Talvez você não esteja atrasada, talvez esteja simplesmente a reconstruir. E essa reconstrução você não pediu, você foi forçada a fazer. E reconstruir também cansa, assim como o modo de sobrevivência ativado, o estado de alerta constante, querer sair desta situação que nós não pedimos para acontecer. Eu própria tive e tenho muitas vezes fases em que eu paro e penso: eu estou atrasada, há alguma coisa de errado, quando é que isto vai passar? E também muitas vezes em que eu sinto falta de quem eu era, e isso também é normal. É sentir falta daquela versão que existia quando aquela pessoa que nós amávamos estava aqui também. E então eu penso: quando é que eu vou voltar a ser aquela pessoa? Mas essa pessoa não volta mais, e está tudo bem. Eu tinha planos, tinha objetivos, tinha uma vida a acontecer, e isso acontece muito, sobretudo quando perdemos os nossos pais numa idade muito jovem. Não existe nenhuma data perfeita para perder quem amamos, mas quando perdemos numa data muito jovem, em que estamos a construir a vida, há coisas que são diferentes. E depois eu também estava cansada pela vida que eu imaginava vir a ter com a minha mãe. Eu não estava só cansada, às vezes eu estou cansada de ter de reconstruir uma vida que eu não pedi. E é aqui que o luto também se cruza com as feridas emocionais, porque a perda, quando acontece, nós já temos muita história para trás desde a infância. Temos medos, temos inseguranças, temos feridas que muitas vezes já estavam aqui. E às vezes o luto, ele não causa, mas ele toca nessas feridas. Por exemplo, se antes da perda você tinha uma ferida do abandono, então depois de perder quem você ama, talvez essa ferida fique ainda maior, porque o medo do abandono fica maior também. Agora você já sabe que a qualquer momento pode perder quem ama. E se aprendeu que precisava de apresentar muitos resultados ou fazer muita coisa para merecer amor, então talvez o seu luto se transforme numa cobrança diária. Eu já devia de estar melhor, eu tenho de seguir em frente, não posso incomodar ninguém, tenho de ser forte. E se você cresceu a ser aquela criança que tinha de cuidar de todas as pessoas à volta, então se calhar hoje você não sabe como permitir que alguém cuide de você. E por isso o cansaço ele não é sempre físico, ele também é emocional. E talvez exista uma parte muito forte sua que está cansada de ter de aguentar tudo sozinha. Eu sei que às vezes, sobretudo no luto, você não tem outra escolha. Mas então o que é que podemos fazer com este cansaço? A primeira coisa, e aquela que eu acho mais importante: pare de avaliar o seu dia por tudo aquilo que você produziu. Por exemplo, se hoje eu não consegui fazer todas as coisas que eu me propus, então o meu dia não teve valor, logo eu não tenho valor. E isso está errado. Em vez de perguntar o que é que eu fiz hoje, experimente perguntar o que foi preciso para eu conseguir chegar até onde eu cheguei hoje. E pense no seu dia e na sua vida após a perda como uma árvore cheia de ramos. Todos os dias você constrói um ramo apenas. Por exemplo, enviar um e-mail, sair para comprar algo que faz falta, ligar àquela pessoa. Um ramo apenas, não é uma lista gigante de coisas, porque é impossível com o modo de sobrevivência e com o luto. É dar mais tarefas ao seu cérebro e ao seu corpo do que aquilo que ele é capaz de aguentar neste momento. Então talvez hoje você tenha tomado banho, talvez tenha saído da cama, talvez tenha preparado a sua refeição, talvez tenha ido trabalhar mesmo sem querer, ou talvez tenha sido um daqueles dias em que você simplesmente não conseguiu fazer nada. E está tudo bem. Um dia assim é muito comum. E esses dias também são necessários para dar o descanso ao corpo que ele precisa. A segunda coisa, dê prioridade ao que é básico. Por exemplo, comer, dormir, tomar banho, todas estas tarefas que nós estávamos agora a falar. Sair de casa, respirar, estar perto de alguém seguro. Exercitar o seu corpo, nem que seja uma caminhada, e ter qualidade no sono são dois pilares muito importantes no luto também. Porque esta cobrança que falámos há pouco às vezes faz com que no luto nós queiramos construir e reconstruir tudo no mesmo dia, e isso é impossível. Não escolha mais atividades para o seu dia do que as horas que o dia tem. E terceiro, não transforme um dia difícil na sua identidade. Aquilo que você vive é algo que é profundamente doloroso.
E o luto, ele faz parte de quem você é hoje, mas ele não define a sua vida. Você não é fraca, você não é preguiçosa, você não é incapaz ou você não é menos merecedora de amor porque perdeu quem você ama. É justamente o contrário. E eu sei que isso é muito difícil, sobretudo quando carregamos feridas da infância. Mas este cansaço no luto e sentir que não fomos capazes de fazer nada significa apenas que hoje foi um dia mais difícil do que todos os outros. E amanhã pode ser diferente, e depois de amanhã pode voltar a ser um dia assim, e depois pode voltar a ser um dia melhor. E eu acho que aquilo que eu vou dizer é uma das coisas que eu mais gostava que me tivessem dito assim que eu perdi a minha mãe. Você não precisa nem vai conseguir funcionar como funcionava antes de perder essa pessoa que você ama. Você mudou e a sua vida mudou para sempre. Então é natural que a forma como você vive, trabalha e se movimenta no seu dia também mude. Você não precisa de voltar a ser exatamente a pessoa que era, até porque isso é impossível. E está tudo bem. Seria até injusto connosco mesmos voltar a querer ser a pessoa que éramos depois de tudo aquilo que esta pessoa que você é hoje já viveu e não desistiu. Então aquilo que eu lhe quero dizer e que eu quero que você leve hoje daqui é que o cansaço no luto não é preguiça. Aquilo que as outras pessoas dizem sobre a sua própria dor, na maioria das vezes está errado e você não vai voltar a ser a pessoa que você era antes e não precisa de se cobrar por isso. Você apenas precisa de conhecer e de dar espaço a esta nova versão que você tem de criar todos os dias, construindo um ramo por ramo. Porque é assim que você vai construir a árvore inteira. E isso demora, e isso cansa, e às vezes parece que você está a falhar, ou às vezes este cansaço parece que você está a andar demasiado devagar. Mas atenção, que devagar não significa que você está parada. Reconstruir não é estar parado. Reconstruir não significa estar atrás dos outros. Você não está atrasada, está a reconstruir. Reconstruir do zero. E reconstruir também cansa, por isso, se tudo aquilo que você conseguiu fazer hoje foi sobreviver, isso é muito mais do que suficiente, acredite. Você não precisa de transformar todos os dias em dias super produtivos para provar aos outros ou a si mesma que você está a viver o luto. Não precisa de querer parecer estar sempre forte para mostrar às pessoas que está a avançar. E não pode deixar de sentir para provar que está a viver. O luto não é preguiça e o luto não é falta de força. E a única forma de integrá-lo no seu dia-a-dia, tanto a dor quanto o amor e todas as outras emoções que vêm com o luto, é sentindo, é tendo espaço para o sentir. O cansaço no luto é real. O luto é real. E é uma experiência que mexe com a nossa vida, com o nosso corpo, com os nossos relacionamentos, com quem nós somos e muitas vezes com feridas que já existiam antes da perda. E se você tem sentido este cansaço e não sabia que ele faz parte do luto, ou se você se identificou com alguma coisa que falámos aqui hoje, eu quero que você saiba que não está sozinha ou sozinho. Se este vídeo te encontrou no momento em que você mais precisava e trouxe clareza, inscreva-se no canal, porque todos os domingos nós falamos aqui sobre luto e feridas emocionais e também no Instagram. E sobretudo falamos sobre como reconstruir a vida passo a passo depois da perda que nos mudou para sempre. E eu espero que você saiba que lutar contra o luto só faz com que ele se torne mais difícil. Você só precisa dar as mãos ao luto e olhar para ele como o amor que ficou, porque é isso que ele é. Desativar o modo de sobrevivência que você vive hoje é possível com o acompanhamento individual. Eu desejo que a sua semana comece da melhor forma possível. Um abraço perto do seu coração e cuide de você.